Eu não quero ser uma pessoa que diga assim, cara, o seu guru preferido, o seu pastor não funciona. Pelo contrário, eu acho que funciona pra muita gente. Mas não pense que funciona como única opção. E às vezes eles se colocam como única opção, porque apostam numa polarização, apostam num mundo em que é o jeito dele e todo mundo é inimigo, apostam nessa questão de direita e esquerda, que é uma grande bobagem, né? Ah, não, se você é de direita, você odeia o cara de esquerda. Ah, se você é de esquerda, você odeia o cara de direita. No fundo, todo mundo quer a mesma coisa. A gente quer uma sociedade mais justa, com mais educação. Quem é jovem aqui, cara, não cai nessa. Isso é colocar todo mundo pra brigar, enquanto eles, o sistema, tá lá em cima, deixando o povo brigar aí embaixo. É isso. Isso é controle. Fala, rapaziadinha da tribo, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, mais um episódio, juntamente com meu amigo Gabriel. Fala, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, prazer conversar com vocês, tá? Lucas, mais uma vez eu tenho que agradecer você por esse convite, tá bom, meu irmão? Muito contente de estar fazendo isso. Pra mim, tô realizando mais um sonho da minha vida, tá? Então, eu creio que nosso convidado hoje é muito especial. Então, vou deixar você apresentar ele. Rapaziadinha, não vou nem fazer muito suspense, que é uma pessoa que a gente já acompanha há bastante tempo já no Instagram, eu, Gabriel. Então, tamo junto aí, meu parceiro Pedro. Valeu. Tudo bem? Nosso podcast. Prazer. Fala, Gabriel. Prazer todo meu, cara. Que bom estar aqui no começo de um projeto aqui com vocês. Acho importante que começar um podcast é muito desafiador, né? Manter, disputar essa atenção, mas fico muito feliz de ser convidado e de estar aqui apoiando vocês também. Isso. Exatamente. Pra gente é um sonho, tá? Você está aqui, você está realizando um sonho nosso, você pode inspirar muito a gente, e eu acredito que a mensagem que você vai passar hoje, você vai inspirar muitas pessoas também, tá bom? E pra gente começar, o Lucas vai fazer algumas perguntinhas pra você aí da sua história, tá bom? Pedro, ótimo. A gente gostaria de saber como é que foi a sua infância, onde você cresceu, onde você estudou. Pode contar um pouquinho dessa história pra nós? Eu sou de São Paulo mesmo, né, Lucas, Gabriel. Eu nasci em São Paulo, sou filho da Janete, que é minha mãe, e do Edson, que é meu pai. Né? A Janete separou do Edson logo quando eu nasci, quando eu tinha um ano e pouco. E quando eu tinha 2 anos, ela casou com o Mário Cortella, que é o meu padrasto e que me adotou como filho também. Cresci em São Paulo, num bairro nobre, sou playboy na essência, né? Cresci em Higienópolis com vários privilégios, numa família que o Mário, né, que é o Cortella, né, meu pai e padrasto também, ele já tinha 2 filhos mais velhos, então minha mãe chegou só comigo, então eu ganhei já logo 2 irmãos desde saída. E meu pai biológico, Edson, depois também teve outros 2 filhos que também são 2 irmãos. Então eu já nasci numa família que eu era filho único de pai e mãe com 4 irmãos. Família grande. Que confunde um pouco quando a gente é criança, mas que é bom. Mas minha vida é de paulistano mesmo. Morava em bairro nobre, mas Higienópolis tem uma característica que é um pouco diferente ali, né? Porque é um bairro nobre muito próximo do centro. Então cresci com muita vida na cidade, assim, cresci indo para o centro, para a Sé, para 7 de Abril, para a Galeria do Rock. Depois fui fazer jornalismo, porque minha mãe era jornalista, e eu gostava muito de ver a profissão dela. Meu pai biológico também era jornalista. E eu sempre fui apaixonado por comunicação. E o meu sonho era trabalhar com televisão. Meu primeiro emprego foi na MTV, né? Uma época que a MTV era bastante relevante para os jovens. Sim. Antes de vocês ficarem jovens, quando vocês não eram nascidos ou eram crianças, a MTV era um lugar muito relevante para trabalhar, cara. E eu tinha o sonho de trabalhar lá e eu consegui. Logo no meu primeiro emprego, fui estagiário lá. Depois trabalhei na Band, na Globo, e depois fui empreender no digital, assim. Sempre muito influenciado pelo meu pai, o Mário Cortella, né, que é um dos maiores filósofos do Brasil. E também por esse lado da minha mãe, do meu pai biológico, de jornalismo, de comunicação. Sim. Então, assim, você perguntou onde eu estudei. Estudei no Mackenzie, no colegial, e numa escola pequena lá do bairro de Santa Cecília, que chamava Corgeso, que nem existe mais. Mas eu fiz faculdade e colegial no Mackenzie. E aí, depois fui pro mundo. Legal. Você, na época de escola, você era o mais estudioso ou você era o pessoal mais da resenha, ali do fundão, vamos dizer assim? Você sabe que até a 6ª série, até a adolescência, eu sempre tive muita facilidade na escola. Eu ia bem pra caramba sem estudar.
Depois, na adolescência, com 12, 13 anos, assim, aí eu fiquei uma galera intermediária, assim, mas eu nunca me considerei do fundão e nem CDF, assim, nem da frente. Eu era o cara meio termo ali, sabe? Tipo, era amigo de todo mundo, assim, mas ao mesmo tempo também... Cara, eu sempre fui... Depois dessa fase aí da adolescência, eu tive mais dificuldade nas exatas, em matemática, física, química, e sempre fui muito bem em história, português, que era o que mais me interessava, assim, né? Ah, então você gostava mais de história e português, suas matérias preferidas, vamos dizer assim. Ah, com certeza. Outra? Não, história, português, geografia, são essas as humanas, né, que a gente chama, assim. Redação, eu sempre gostava, tive muitos bons professores que me inspiraram nessa área e tinha mais dificuldade nessas matérias que eram mais cartesianas, assim. Então, eu era da turma do meio, assim. Entendi. Certo. Não tão lá nem cá. Acho que eu me comparei um pouco com você quando você falou que você fez jornalismo. Eu também cursei jornalismo também, só que eu não completei, eu fiz 3 anos e a minha motivação para fazer jornalismo foi que eu gostava muito de futebol. Sim. Eu acho que como toda criança, né? todo menino tem o sonho de ser jogador de futebol. E eu não fui diferente. E eu entrei pro jornalismo por conta de me aproximar do... Isso, exatamente. Entrar na Sport TV, né? Na Globo, na Band, canais famosos, vamos dizer assim. Enfim, interessante. E você parou por quê? Eu parei, eu consegui um estágio na área de jornalismo, eu consegui na parte de social media. Legal. Só que eu não gostei muito do dia a dia, daquela rotina, né? Eu trabalhei com o esporte 7 anos, né? Eu fui repórter do Sport TV. Logo depois de trabalhar na MTV, eu trabalhei na Band, daí eu fui vídeo repórter e produtor. Depois eu fui trabalhar no Glamurama, que era um site de moda, que é um negócio que tem nada a ver. E aí eu passei num projeto do Sport TV que chamava Passaporte Sport TV, que era um projeto super legal, porque dava uma baita visibilidade para quem era recém-formado, assim, né? Sim. E eu trabalhei no esporte como repórter de 2011 a 2017, que foi uma baita experiência, assim. Era um sonho realizado, trabalhar na Globo, assim. E nesse projeto a gente começava sendo correspondente internacional. Nossa, que top. Eles tinham um projeto de mandar repórter para lugares mais diferentes assim do mundo, para espalhar mesmo a marca do Sport TV, porque pela frente a gente ia ter Copa do Mundo, Olimpíada, então tinha muito investimento, né? Você lembra o ano que você estava trabalhando nesse exato momento? 2011. 2011, eu fui com um outro repórter, a gente foi mandado para morar no Marrocos, cara. Em 2012, isso foi em 2012, que era o ano da Olimpíada em Londres. E aí o Sport TV tinha uma cobertura, eles mandaram gente para Jamaica, para Rússia. E eles queriam mandar alguém para África, escolheram lá no Marrocos. E a escolha era muito aleatória, assim. Depois a gente pensando atrás, eu pensava, nossa, que coisa louca, né? Onde que é? A gente quer mandar alguém para África. Pô, o que você sabe sobre a África? Aí pensava, vamos então para, sei lá, África do Sul. Aí ele falou, África do Sul não, acabou de ter a Copa do Mundo, já tá meio overdose lá. Teve a Copa do Mundo em 2010 lá, né? Onde que não é tão perigoso? Manda pro Marrocos. Aí mandaram os 2 moleques pro Marrocos lá, meio. Diferente. Tem o quê? Tem deserto, né? Aí, cara, a maior prova que eles não sabiam nada do Marrocos é assim, onde no Marrocos? Aí eles pensaram lá, uma reunião do monte de chefe, né? Onde? O que você sabe no Marrocos? Tem aquele filme lá, Casablanca, né? Manda pra Casablanca! Aí a gente foi, ficamos, eu e o Thiago Crespo, repórter que hoje é da Globo, lá do SPTV, e eles mandavam 2 pros lugares que eram mais difíceis, assim, né? Mais complicados. Mandaram eu e o Thiago pra África, pro Marrocos, e o Rafael De Angeli e o Guido Nunes pra Rússia. Eram as únicas duplas, né? E aí a gente chegou lá em Casablanca, cara, e Casablanca era um inferno, era uma bagunça, a cidade tava toda em obra, assim, era caó, era gente era bicicleta no meio de camelo, no meio de um monte de coisa na rua, assim, camelô, e um centro horrível, assim, não tinha nada a ver com o filme.
E também não tinha nada de esporte. Assim, tinha o Raja Casablanca, tal, não sei o que lá, mas era longe, é uma cidade muito grande. E aí a gente, falamos pros caras, gente, aqui não vai dar. Aqui não tinha condição. Porque a gente foi na Embaixada do Brasil e o embaixador, na época, deu a letra e falou, cara, não, vocês têm que ficar em Rabat. Rabat é a capital do Marrocos mesmo. Onde tem todas as confederações, onde tem os times de atletismo, que eles eram relativamente fortes, assim, era aposta para a Olimpíada, onde aconteciam vários esportes, vários eventos, era uma cidade mais bonitinha, assim, histórica, que a gente podia contar várias coisas. E aí a gente mudou para Rabat e foi incrível, porque a gente conheceu o país inteiro, assim, sabe? Quanto tempo vocês ficaram lá? 6 meses. É bastante tempo. É bastante Você tempo. passou algum perrengue por lá? Putz, a gente passou vários, assim. Não só perrengues, histórias que são valiosas ali, né? Tem muitos lugares, por exemplo, em Marrakech, que é um centro turístico ali do Marrocos, que é mais para o sul, na beira do deserto do Saara mesmo, que você sente que você não está seguro, assim, sabe? Por exemplo, tem uma vez que a gente estava andando no meio do mercado, um souk que eles falam ali, e aí, cara, os vendedores são muito agressivos no Marrocos, assim, no sentido de que eles querem que você pechinche. É muito louco, Entendi. assim. Você quer comprar um negócio, você pergunta o preço, aí o cara falava, são 20 dirhams, assim, 420 reais, sei lá. Tá. Aí o cara fala, aí você fala, tá bom, obrigado. Aí ele fala, não. Pergunta de 18 dirhams, 19. Não, eu não quero. Tá bom, vai. 10 dirhams. Tipo, e o cara vai te Eles puxando. estão fazendo muitas Você não ofertas. gostou desse aqui? Vem cá. E ele te pega, te leva pra dentro da loja. E aí você se sente meio inseguro, assim, né? Ainda mais, sim. mulher, sabe? E aí ele vai te levando no meio da lojinha, assim, e são lugares pequenos, becos, assim, que se fosse qualquer lugar do Brasil, você ia considerar, não sei uma favela, mas uma cidade simples, assim, um bairro, uma comunidade, assim, né? Entendi. Não era barraco, não era pobreza extrema, mas eram lugares, assim, que você, cara, eu tô sozinho aqui nesse país. O cara ia te levando e te levava numa outra loja que o cara tinha qualquer outra coisa e te mostrava, eles iam te falando, aí de repente você se perde do seu amigo, isso aconteceu comigo algumas vezes, só que você tava lá no meio do nada, no meio de um labirinto, que é um mercado cheio de tendas, cheio de portas, cheio de coisa para entrar, e você fala, caramba, como é que eu vou sair daqui, né? Mas é que tá, saía. De repente você anda e você tá na rua e você tá livre. Você acha assim. o caminho. Não, é muito engraçado porque aqui a gente tem uma percepção, quem cresceu em São Paulo, quem cresceu no Brasil, a gente tem uma percepção de que, claro, obviamente se você não cresceu numa comunidade, num lugar perigoso, mas se você entra em lugares que são, entre aspas, feios, assim, você vai se sentir menos seguro, ainda mais se você não conhece. Assusta um pouco, né? Assusta. Mas na cultura do Marrocos, cara, era impossível, por exemplo, a gente encontrar uma arma de fogo. Não existe no país. A criminalidade lá em termos de assassinato não acontece. Tipo, mataram, sei lá, uma pessoa nos últimos 2 anos, assim, que foi um crime passional, sabe? Uma coisa assim. E aí, quando você pensa isso na cabeça e você sai andando por esses lugares, você pode andar numa rua que parece super escura, super perigosa, com os caras mal encarados, assim, só que você anda de boa. Mas sabe? você acredita que essa organização deles seja por conta do governo ou as pessoas que são muito bem educadas lá? Religião. Religião? Os árabes, né? A questão muçulmana. A religião é uma forma de controle. O governo, claro, tem uma mão de ferro ali, mais anterior, principalmente, assim, mas assim, um país árabe é um país que tem um consumo muito baixo de álcool, né? Muito controlado. É um país que tem uma fé que regra muito as vidas das pessoas. Entendi. E isso acaba orientando a forma de conduta de um país. Entendi. Muito impressionante, né? Muito. Cara, tem outras histórias que são que são perrengues engraçados, assim, por exemplo. Ao mesmo tempo que o Marrocos tem essa área que é pobre ou que tem essas questões do comércio muito agressivo, eles são um país que foi colonizado pela França, né? Eles eram parte da França até virarem um reino, assim, né? Ou então tinham uma troca. O francês é a segunda língua do país, né? A primeira é árabe. E então tem muito francês que vai para lá e os esportes do deserto, do Saara, são comandados por franceses, assim. Então, por exemplo, o Rally Dakar
Era um rally que originalmente ele saía de Paris e chegava até Dakar, que era lá embaixo, no Marrocos lá, e passava por todo o deserto do Saara, né? Entendi. E a gente fez vários rallies, né? A gente teve um que eu me lembro muito bem, que era um rally só de carros antigos. E era carros antigos, assim, Ferrari dos anos 60, umas Mercedes dos anos 50, assim, só carro, animal, assim, com os velhinhos dirigindo assim, em dupla. Era um rally de regularidade e ele não passava efetivamente na areia do deserto. Ele ia pelas cidadezinhas, pelas estradas do país, e ele saía lá de Rabat e chegava até um ponto lá no sul do país, no meio do deserto mesmo. E a gente foi acompanhar esse rally, que ele não era de velocidade, ele era de regularidade. O rally de regularidade é aquele que tem que passar em vários checkpoints assim ao longo da estrada, no horário certo, quanto mais regular você é. Sim. Mas tem pontos que você tem que correr e tal. E o país meio que parava, eles organizavam junto com o governo para fechar as estradas e deixar eles, porque era gente com muita grana, assim, era dono de relojoaria da Suíça, que descia lá com o carro, era, alemão, inglês, dono de gravadora. Como se juntava e ficava... Cara, era bizarro. E os hotéis eram incríveis, assim, só hotel maravilhoso, 6 estrelas. E a gente lá, 2 brasileiros, falou, não, estamos aqui gravando, fazendo, não sei o que lá. E para acompanhar esse rally, a gente ia num palio, sabe? E 3 caras, eles iam na frente e a gente ia atrás, lá, com um motorista que a gente não conhecia, que a gente contratou lá da locadora, assim, que não falava nem francês direito, Sim. né? Ele só dava risada da gente, assim. E os trechos eram umas serras, assim, que os caras passavam a milhão derrapando, assim, na beira de um penhasco, não sei o que lá, e subia, e a gente indo lá a gente ia lá com o nosso motoristazinho, e ele tava empolgado, pelo amor de Deus, cara, não... vai devagar aí, porque ele achava que ele tava no rally também. Caramba. Nossa, que interessante. E aí, em cada ponto, a gente parava, trocava ideia com as pessoas, entrevistava. E aí, porra, é engraçado que a gente tem contato com umas coisas que é muito longe da nossa realidade, né? É assim, é uma discrepância absurda, assim, a vida desses caras, desses mega multibilionários europeus, assim, que estavam lá curtindo, né? Tinha um cara que era dono da empresa que levava, marroquino, que levava os carros desses ricos para lá. Porque é óbvio que o cara não vai dirigindo da Suíça até o Marrocos, né? Tem uma empresa que pega o carro na garagem dele, bota num caminhão, depois num barco, depois sei lá onde, e põe na linha de partida para ele, o bonitão só chegar e fazer o destaque. E dirigir, né? Daí o cara falou assim... Você quer saber qual que é o segredo de ganhar dinheiro na vida? Para vocês que tem o negócio Eu lembrei disso por causa da página, né? Que ele quer saber qual que é o dinheiro para você. Você precisa saber 3 coisas, né, para você ganhar dinheiro da vida. Primeiro é fumar charuto. Segundo é entender de carro antigo, principalmente. E terceiro é jogar golfe. Se você fizer essas... Vou me matricular na escola de golfe amanhã. Fuma charuto, carro antigo e joga golfe. Se você fizer essas 3 coisas, você nunca vai... Você conecta com as pessoas certas, né? Networking. É um jeito extremamente burguês de ver o mundo, assim, é ridículo. Mas cara, é networking sim. O golfe não tem nada a ver com o esporte. Golfe é dar uma tacada e ficar trocando ideia com e quem joga golfe? Quem tem muito dinheiro. Charuto? Porra, um charuto custa quantos reais aqui? Um cubano desses, assim, custa mais de 500 mil reais, né? Sim. Carro antigo, quem tem uma Ferrari dos anos 60 dessas, né? Não é Fusca que ele tava falando. É gostar de carro, sabe? É uma Lamborghini dos anos 70 que tava lá. E aí te coloca e-mails em redes sociais de verdade, não aquelas que estão no seu celular, mas em redes sociais extremamente restritas. E são ambientes em que serve para... Os caras estavam lá andando de carro e estavam fazendo negócio. Exatamente. É isso. Não, legal. Essa foi a parte diferente, vamos dizer assim, do seu trabalho na TV. E qual que foi a que você mais gostou? Que você fala, não acredito que eu tô vivendo isso aqui. Qual a experiência que você lembra que fala, não, essa aqui foi... Essa aqui valeu a pena. Pra mim, a Eurocopa de 2016, que eu cobri o time da França, e foi na França, foi o evento que eu mais gostei de fazer, assim, disparado, porque a gente era só 3 repórteres cobrindo uma competição que era gigante. A Eurocopa passou, sei lá, de
de 10 times para 24, assim, naquele ano. Isso era 2016 e aconteceu na França, que era um lugar muito legal para se fazer um evento esportivo. Desde 98 que não tinha uma Copa, e a Copa da França foi incrível. Para quem cobriu, dizem que era... A Copa da França e da Alemanha era muito legal, assim, para os jornalistas, assim, porque era... E 2016 aconteceu a Eurocopa lá e eu cobri todo o caminho, assim, não só do time da França, mas de vários outros times. Eu rodei, conheci a França inteira, de trem, de carro, dirigindo, assim. Eu cuidei mais da parte do sul, então eu ficava em Marselha, mas ia para Bordeaux, para Toulouse, para Lyon, depois para Paris, onde foi a final. E foi aquela final que Portugal ganhou da França, com o Cristiano Ronaldo. Né? Foi o grande título do Cristiano Ronaldo. Né? E ele machucou logo no comecinho do jogo, ele ficou do lado do técnico. Lado lá como do técnico meio e toda aquela campanha foi muito incrível, porque depois aquele time ganhou a Copa do Mundo, né? Em 2018. Foi uma preparação que eu acompanhava esse time do Pogba, do Mbappé chegou depois. Mbappé, ele não existia em 2016. Verdade. Ele chegou em 2018, né? 2018 ele tinha 18 anos, né? Em 2018, 19, 17, 18 anos. Era o Griezmann, né? O Griezmann, o atacante Giroud também. O Giroud, exatamente. O Benzema não chegou a jogar, né? Benzema em 2016 ele foi cortado junto com aquele outro com o técnico, Exatamente. Sim. Verdade. E foi uma decisão difícil. Antes, em 2014, o Deschamps já tinha cortado aquele que jogava no Bayern, que era o chamado de Shrek, todo feião. Como é que é o nome dele? Ribéry. Que já foi uma decisão difícil ali, que era justamente para cortar os laços com aquele time de 2010 que tinha dado uma treta violenta. Então a França, que foi uma treta que aconteceu no ônibus do time, na Copa de 2010, ainda na primeira fase, não sei se vocês vão lembrar, mas tinha aqueles jogadores, o Anelka, vários outros jogadores que... Eu sou péssimo de nome, tá? Mas vários outros jogadores que criaram uma treta étnica no time ali. Era tipo, os jogadores negros, os muçulmanos contra os jogadores brancos e, cara, deu um racha que a França perdeu na primeira fase. Um time que tinha chegado na final em 2006... mas que chegou em 2010 totalmente rachado, totalmente quebrado. Então, fazendo um papelão mesmo em frente à nação, né? E aí eles começaram do zero, assim, 2012, se eu não me engano, 2012 o Deschamps assume, ou 2013. E aí ele começa todo um trabalho que vai culminar... Uma preparação, né? Que vai culminar na França campeã do mundo em 2018. E um time que até hoje é referência, e ele tá lá até hoje, o Deschamps, como um técnico que refez o time de base mesmo, sabe? Com esses jogadores que eram os pontos de confiança nele. E tipo assim, eu percebo que na Europa, eles são muito mais criteriosos que aqui no Brasil. Você consegue destacar umas diferenças entre nós brasileiros para os europeus? Criteriosos em que sentido? Na questão do futebol mesmo, tipo, igual o Deschamps teve a coragem de querer cortar. Mas aqui no Brasil o Filipão também cortou o Romário antes de 2002, assim, sabe? Tipo, não tem esse viralatismo, não. Lá ele só tem mais dinheiro. É isso que acontece. Aqui acontece. Não tem essa negócio de europeu só mais criterioso, né? Não. Mas mais dinheiro. É isso que eles têm. Eles têm e é um dinheiro roubado do hemisfério sul. Só tem ouro na Europa porque não tem ouro no Brasil. E na África, entendeu? A gente não pode ter essa visão que lá eles são melhores que aqui do nada, porque eles nasceram num ambiente que fez eles estudarem mais, conseguirem mais, ganharem mais dinheiro. Não, cara, toda a riqueza construída na Europa vem das colônias americanas e africanas e de uma exploração. Eu acho que tudo é um contexto histórico, entende? Então, realmente, assim, o futebol foi criado lá, eles têm realmente os melhores times do mundo, mas são os times que mais têm dinheiro e que mais geram dinheiro. Então... favorece eles em algum sentido. Favorece dentro do mundo mercantilista, capitalista, cara, é isso que acontece, não tem... E nunca teve chance da gente ganhar, entendeu? O fato do Brasil ser o que é de um talento que é meio inexplicável, assim, sabe? Tipo, é de uma inversão de valores, assim, né? Porque o futebol, ele nasce... E por que a gente não tem mais times como os que trouxeram 4, 5... jogadores talentosos, vamos dizer assim, né?
Porque o futebol brasileiro nasce da diferença social, nasce da pobreza, nasce do fato de ter muito pobre e tem muito campinho. Tem muito lugar para jogar. Você acredita que a habilidade dos jogadores brasileiros foi por conta disso? Por exemplo, o jogador da França, ele vai estudar, ele tem que já aprender outras línguas. E o jogador brasileiro, vamos dizer assim, que ele já nasce na rua jogando bola, né? Como vocês também cresceram assim, eu acredito. Então, assim, tem essa diferença por conta disso, talvez, a habilidade dos jogadores? Eu acho, na verdade, se olhar para o time da França, é tudo filho de imigrante, né? Tudo também nasceu da dificuldade ali, da questão da ascensão social. O talento do futebol nasce da dificuldade. Nasce das pessoas terem que achar uma saída para sua família, para o seu sustento, e tentar ter persistir, vamos dizer. E o sistema mantém um sonho de que esse é o caminho. Sim, então, assim, tem muita gente jogando bola, só que ao mesmo tempo é um sacrifício chegar até lá, né? Ninguém se torna jogador de futebol do Brasil se não for para engolir uns sapos assim. Antigamente, sim. Antigamente a gente tinha jogadores que tinham uma situação melhor financeira, familiar. Kaká, Caio, né? Caio Ribeiro. São pessoas que tinham uma situação de classe média ali melhor. Hoje em dia isso não é mais possível. Não é estudando que se vira jogador de futebol. Realmente. Não, é ficando sem comer. Né? Focado. Na minha opinião. E na Europa tem um outro tipo de estrutura em que eles sabem identificar talento e podem, que não depende simplesmente da escassez, assim. Uhum. Mas os grandes vieram da escassez. Todo jogador de futebol tem uma história de superação e com uma responsabilidade de ser o arrimo de família, de ser aquele que vai sustentar todo mundo. Vamos dizer, um peso, né? Exatamente. Então, por isso que tem tanto jogador bom aqui no Brasil na história, né? Porque a diferença era muito grande. Futebol não precisa de muito, precisa de um campinho e de uma bola, né? Só que hoje a gente está perdendo isso porque os campinhos estão virando prédio, né? Nos grandes centros. A urbanização e a especulação imobiliária, cara, onde é que tem campinho? Ou prédio, ou casa, ou tipo... Nos grandes centros a gente está perdendo os espaços mesmo, né? Eu acredito que vocês vão concordar comigo. Por exemplo, eu assisto muito futebol e eu creio que aqueles jogadores habilidosos e também muito franzinos, eles estão ficando um pouco de lado. Por exemplo, quando o jogador está crescendo na base, muitas vezes o pessoal já está preparando o físico dele, porque ele tem que ser bem psicologicamente, fisicamente ele já tem que estar bem também para conseguir marcar e atacar. Então eu vejo que essa cultura está mudando um pouco no futebol brasileiro e acredito que no futebol da Europa também. Você pensa dessa forma também? O futebol ficou muito mais duro, muito mais técnico, muito mais forte, né? Com certeza é a força física que faz a diferença. Realmente. Então, realmente, mas ao mesmo tempo em que os processos e o avanço da nutrição esportiva, né? O conhecimento, isso mudou muito. E da medicina esportiva também. Então, assim, hoje é diferente o atleta ele tem um acompanhamento de cada músculo que está crescendo, de qual jeito, de cada dobra, de cada vértebra. Cada jogador tem o seu nutricionista, tem o seu fisioterapeuta, tem a sua equipe, o seu aparato acompanhando desde muito cedo. E essas equipes com a tecnologia têm muita facilidade de identificar qual que é o problema e tratar com os exercícios certos, focados. Isso não existia. Né? Então, assim, não é só o futebol que acabou com o franzino. O mundo acabou o esporte acabou com o franzino, porque é muito fácil você tomar os suplementos certos e compor a sua dieta de uma maneira mais efetiva para construir o corpo certo, entende? Entendi. Ao mesmo tempo em que o futebol, por outro lado, perdeu o lado plástico, porque os times, na verdade, não é que a qualidade defensiva dos times, né, e a técnica defensiva matou a beleza do futebol. É muito difícil você furar uma defesa hoje. Sim, muita tática, né? Muita organização. O talento dos atacantes não acompanhou o talento dos defensores. Então, assim, um defensor hoje... É só você assistir futebol hoje, cara. O defensor hoje, quando cerca um cara,
ele não dá mais espaço pro cara chutar a bola na frente e correr atrás. Ele já bloqueia ele e acabou, é falta. Pra que eu vou deixar ele passar? Ele se posiciona de um jeito assim, isso é ensinado desde a base, assim, Realmente. sabe? Então, assim, antigamente não. Antigamente tinha espaço pro... Se o cara dá um drible hoje no jogador, ele já encurta o caminho, sabe? O bote, ele ficou muito mais certeiro. Um jogador tipo o Denilson hoje, cara, não existe. Realmente. Robinho, não existe. Quem que existe hoje, cara? O atacante é obrigado a voltar a marcar, né? O atacante é obrigado a voltar a marcar. Tem isso também. Que são de times grandes e, tipo... No segundo tempo eles estão mortos. Ou Exato. vai puxar um contra-ataque, às vezes eles não estão no ataque. Cara, Eles estão atrás defendendo. Verdade. É verdade. o cara que ganha a bola de ouro é o Vinícius Júnior, que é um atacante que ajuda, é um ponta, né? Que mais volta. Ele tem, que ele tem que voltar todo, e ele é valorizado por voltar sempre, assim, sabe? Qual que é a grande qualidade também do Gabriel Jesus, né? Que chama a atenção que começou no Palmeiras e depois foi lá do Guardiola, né? Virou cria do Guardiola por um tempo. Era que ele era um atacante que voltava, jogava pro time. E aí chega na seleção e falou... muito ele de volante também, né? Então, chega na seleção e dá entrevista que ele não entende que a função dele é fazer gol. Né? É isso, cara. Aí realmente é o que tá matando um pouco o futebol. Mas Eu acho que tá chato. E outra coisa, o VAR. O VAR é Nossa, chato, o VAR cara. O VAR é demora, chato. perde Não muito concordo também, tempo. Ódio eterno ao futebol moderno, porque o VAR é demais. É chato demais, cara. Qualquer coisa é pênalti, assim. É. E aí o cara pede pra ver as coisas bizarras, porque na câmera lenta, uma jogada, ela tem um... Parece que um tropeço em câmera lenta é algo muito maior do que efetivamente é. Então, vários pênaltis hoje são marcados que não seriam de outra forma. Então... Eu acho muito chato isso. Assim. Realmente, eu concordo com você. Verdade. Mas pegando um gancho aí na sua história, você falou que a parte, vamos dizer assim, diferente foi em Marrocos. Acredito que a parte que você mais gostou foi na França. E teve algum outro ponto na TV que você gostou? Ou depois que você saiu da TV, você acredita que a sua carreira alavancou um pouco? Não, depois que eu saí da TV, a minha carreira ganhou mais propósito e mais personalidade, né? Na TV eu era mais um repórter, sem muito destaque ali. Era um repórter dentre vários que faziam uma cobertura esportiva. E teve vários momentos, assim. Eu gostei muito, eu sou muito grato à minha trajetória na Globo, assim. Não são só viagens, mas a possibilidade de se acompanhar, Campeonato Brasileiro, uma experiência Libertadores... e não só futebol, cara. Eu fiz várias coberturas de NBB, por exemplo, que foram muito legais, assim. De vôlei mesmo, de Superliga. Várias reportagens longas, assim, que eu fiz. Eu fazia muito o Sport TV Repórter, que era um programa que tinha fôlego, assim. E dava para fazer. Eu fiz uma biografia, um perfil do Oscar Schmidt, que eu lembro até hoje, foi muito legal, assim. Que bacana. E várias outras coisas. Então... Só pegando um ponto aí, quando você entrou na TV, você entrou por indicação ou você entregou um currículo, vamos dizer assim? Como que você entrou na TV? Eu passei nesse processo seletivo. Foi um processo seletivo? Que chamava Passaporte Sport TV. Que 13 mil pessoas tentaram e 11 passaram. Caramba. Então era um processo com primeiro online, depois entrevista por telefone, depois... presencial, foram acho que 7 ou 8 etapas até uma prova que eles levavam a gente numa cidade do interior do Rio ali, que era na Serra, perto de Petrópolis, e eles soltavam os candidatos lá com uma câmera e não tinha nem microfone, uma câmera com o microfone da câmera, que na época não existia celular que gravava tão bem, né? E não era barato. Então eles davam uma câmera para todo mundo e você tinha que voltar em 2 ou 3 horas com uma reportagem para você mesmo editar e apresentar lá para uma banca avaliadora. E eu lembro que eu fui para uma cidade que chamava Cascatinha, que eles soltaram a gente. Eu nem eles não. É como se você fosse você tava numa Kombi com as janelas fechadas, eles te soltavam no centro da cidade, assim você tinha que se virar para trazer a reportagem. Era muito divertido isso, né? É diferente. E aí eles me soltaram numa cidade chamada Cascatinha, perto de Petrópolis, ali na região serrana do Rio. E eu falei, caramba, a cidade não tinha nada, né? Um morro assim, né? Eu falei, vou
que eu vou fazer aqui? Comecei a sair andando, daí eu falei, pô, como é que chama essa cidade? Chama Cascatinha. Aí eu falei, pô, vou tentar descobrir onde é que tá a cascata, né? Já que chama Cascatinha, deve ter uma cachoeira por aqui. Aí eu saí na rua perguntando, estamos em Cascatinha aqui e nossa missão hoje é tentar descobrir onde é que tá a cachoeira que dá nome à cidade. E aí eu fiz uma reportagem meio que andando por aí, um cara indica, vai por aqui, outro ele falou, que cachoeira, assim, é Cascatinha, mas não sei do que você tá falando. Não, tem uma cachoeira assim. Daí foi meio que uma reportagem que mostrava eu investigando. Mas o motivo que eu passei, eu tenho certeza que foi principalmente. A ideia era legal, tá? Eu consegui alguns personagens bacanas ali no meio do caminho. Só que eu passei por um motivo. Eu tava cansado, subindo um morro, assim. E aí eu queria apoiar a câmera no lugar para fazer uma passagem. A passagem é quando o repórter aparece, efetivamente, né? Na reportagem. E aí, nessa subida, vem um menininho baixinho. Devia ter seus 8, 9 anos, assim. Preto, né? Que tava me acompanhando desde o começo, assim, ele tava meio curioso, assim, via que eu tava fazendo, gravando, assim, não sei o que lá. Aí eu tava fazendo mais uma imagem, ele tava me acompanhando já, sei lá, uns 10, 15 minutos, assim, subindo o morro, eu tava subindo. Aí eu perguntei, você sabe onde é que é essa cascata? Ele falou, não, continua subindo aí. Aí eu falei, cara, ele tava louco pra eu falar com ele, né? Eu falei, você quer me ajudar? Então vem aqui, segura a câmera aqui. Aí ele meio que segurou aqui, deixa eu meio enquadrado. Daí eu falei, aí eu falei qualquer coisa assim, estamos aqui e me disseram que a cascata é por aqui a gente tem uma visão boa da cidade, e às vezes é difícil, né? Essa subida eu já tô aqui subindo há uma meia hora, é cansado. Daí eu falei, então, beleza, valeu? Valeu. Aí eu peguei a câmera e virei pra ele, né, pro menininho, eu peguei dele, virei pra ele e falei, e aí, gostou? Como é que foi? Tá certo? Daí eu falei, não, tá no caminho certo. Beleza. Aí chegando na ilha de edição, eu ia usar só a parte que eu apareço, né? Só ficou tão legal essa parte de que entre o momento que eu paro a minha fala e vou pegar a câmera pra ele e viro pra ele, tem um minutinho assim, né? Tem sei lá, 10 segundinhos assim. E ficou tão legal quando ele aparece, assim, porque é muito inusitado. Daí eu falei, quer saber? Deixa a imagem inteira pegando a parte dele, né? E aí eu coloquei no meio um trecho. Durante o percurso tive a ajuda do experiente cinegrafista Gabriel. Gabriel era o nome do menininho. Aí quando eu virei a câmera e tava lá na banca avaliadora com 4 chefes do Sport TV lá, mais todos os outros candidatos da coisa, quando virou a câmera lá que apareceu, todo mundo... Apareceu o menininho meio assim. Eu tenho certeza que foi nessa hora que eu passei. Depois ainda teve umas 2 entrevistas assim, mas foi nessa hora que eu passei. Cara, nossa, que legal. Teve alguém que trabalhou junto com você nessa época da Globo, que você gostou bastante de conhecer? Cara, todos que passaram comigo e todos desse projeto, principalmente do Passaporte, ficaram muito amigos. A gente é muito amigo até hoje, assim, sabe? Thiago Crespo, Guido Nunes, Rafael De Angeli, a Domitila Becker, que hoje trabalha no UOL, o Henrique Guidi, fora os das outras as edições do Passaporte, o Felipe Brizola, Anselmo Caparica. Cara, a gente é um grupo de amigos até hoje. Caramba, que todas legal. Essas pessoas são muito importantes na minha vida e é engraçado porque a gente deveria competir, né? Era um ambiente competitivo. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim, mas na verdade a gente morou durante o período de treinamento no Rio de Janeiro também 6 meses. E a gente ficou muito amigo, porque por mais que a gente estivesse competindo para ver quem ia para qual lugar, tal, quem ia ficar empregado depois do Sport TV, a gente se ajudava. Quando tinha avaliação do que ia fazer, a gente ia no dia anterior no apartamento de um e ficava avaliando as reportagens, assim, um do outro, sugerindo mudança, melhorando, assim. E isso acompanhou ao longo da carreira, quando a gente se encontrava. Eu adorava fazer jogo com essa galera, porque a gente fazia um monte de piada interna no meio da transmissão, sabe? Tipo, Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é o time que você torce? Se é que eu você sou São Paulino. São Paulino? Estamos em casa então, né?
Estudei, né, meu? Porra, falo francês. Verdade. Morei em Genópolis. Acho que você o quê? Legal. E teve um jogador que era o seu sonho de conhecer, que você conheceu e conseguiu conversar igual a gente tá conversando agora? Ah, cara, não tem outro, né? Rogério Ceni. É um cara difícil, é um cara que eu já entrevistei algumas vezes, como técnico principalmente, né? E também como... No final, eu peguei todo o final da carreira dele como goleiro e depois, na sequência, ele já assumiu como técnico. Eu sempre tremi quando tava segurando o microfone para ele ali. Mas é um cara super correto, uma pessoa que tem um temperamento difícil para se trabalhar assim, não pega leve para repórter necessariamente. Mas eu não tenho nada para falar dele. Mas eu nunca fiquei amigo de nenhum jogador, assim, zero. Eu não sei por quê. Não é do meu perfil, assim, nunca evitei. Mas amigo, de ligar, assim, de ficar brother, igual tenho colegas que são... Eu não sou boleiro, né, Gabriel? Minha passagem no esporte ela é circunstancial, assim. Eu não sou como é um André Hernan, como é um Mauro Naves, como sei lá, um Rica Perrone, esses caras que estão muito no meio do futebol. Era um cara que estava fazendo reportagem ali, sabe? Era um jornalista que, por circunstância, estava no esporte. Não era nem meu sonho trabalhar com esporte igual era o seu, ô Lucas. Eu fui por essa circunstância do passaporte Sport TV. E aí... Mas entrevistar o Rogério Ceni era uma coisa... Obrigado. Com certeza um ídolo. Quem mais? O Guga era um cara que eu também sempre admirei. O Miller, quando eu comecei como esporte, né? Ele era comentarista do Sport TV. E aí a gente fez alguns jogos juntos, jogava bola com ele, porque ele jogava na pelada da TV, juntos, assim. Mas, por exemplo, eu também sempre fui muito fã mais de jornalistas. Assim, então a possibilidade de trabalhar com o Mauro Naves, com o Tino Marcos, assim, né? Com o Mauro Naves, uma cobertura que eu fiz junto com ele, que eu fiquei bem próximo dele, foi do menino da Bolívia lá em Oruro, em 2012 ou 2013, né? Depois do Corinthians campeão da Libertadores. Corinthians foi jogar na Bolívia e aí alguém soltou um foguete na torcida do Corinthians e matou um menino. Eu lembro. Em Oruro. E aí os corintianos ficaram presos lá um período. No dia seguinte ao jogo eu embarquei para a Bolívia para fazer a cobertura desse pós ali, né? E o Mauro já estava pro jogo, ficou. Então ficou só eu e ele lá, dividindo a cobertura, fazendo coisa. Enquanto ele ia para um lado, eu ia para o outro, assim. Me aproximei bastante dele nesse período. E também, pô, um baita perrengue, que era uma cidade lá no meio do... no meio da Bolívia, assim, que ficava a 2.300 pés, 2.300 metros de altura, né? Difícil de respirar, super... Cara, difícil a comunicação, internet, etc e tal. Por conta desse acidente que aconteceu lá, que mataram um menino, o pessoal da região ali tratou vocês diferente? Falou, brasileiro aí, mataram um menino aqui, vamos tratar ele diferente. Aconteceu isso ou foi tudo tranquilo? Brasileiro deve um dízimo ao Pelé e a todos os jogadores da seleção brasileira, porque a gente é bem tratado no mundo inteiro, independente do que aconteça, né? Como jornalista, né? Ainda mais cobrindo um evento esportivo. Não, fomos super bem tratados. Todos os lugares que eu fui como jornalista, eu sempre fui muito bem tratado por ser brasileiro. Assim, e Oruro não era diferente. A gente estava lá, o que aconteceu foi uma infelicidade, né? Não foi um assassinato doloso, né? Ele foi um acidente que aconteceu e as pessoas que estavam lá estavam pagando por uma indecisão de quem foi, né? Sim. O que aconteceu. Porque mesmo quem fez sem a intenção de matar. Foi uma empolgação de comemorar, vamos dizer então, assim. Mas né? é um problema. Não deveria ter, não deveria ter não foguete deveria. lá, não deveria ter essas pessoas lá. Mas também acho que ficaram 12 ou 13, não me engano, presos lá que ficaram passaram um tempo difícil. Você falou de inspiração no esporte, no jornalismo esportivo. Quando a gente mais novo, a gente joga o FIFA. Quem que narra o FIFA?
Thiago Leifert. Você chegou a trabalhar com ele? Sim, era alguém que eu me inspirava muito, inclusive. Eu só comecei a gostar e ver uma possibilidade de trabalhar com esporte por causa do Leifert. Porque lá em 2009 ele começou o Globo Esporte e mudou tudo, né? Realmente. Mudou tudo. E trabalhei na mesma redação que ele, com certeza. Eu era do Sport TV, ele continuava no Globo Esporte. E eu peguei bem a saída dele, quando ele saiu e ficou o Ivan Moré, Foi né? pro BBB, né? Ele foi pro The Voice primeiro. Ah, é verdade. Né? E depois pro entretenimento, assim, depois ele ficou só no The Voice. Mas daí ele apresentava de vez em quando. Foi uma saída bem gradual, assim, mas ele é um cara, que é um trabalhador que eu nunca vi igual, assim, de chegar às 7 da manhã em ponto na redação e ficar lá olhando VT por VT, assim. Ele tem uma história bem bonita e bem importante no jornalismo esportivo brasileiro. Depois eu acho que ele encontrou outros caminhos e hoje tem um canal no YouTube, né? Sim. Eu acho que é um cara bem importante na minha concepção do que é o jornalismo esportivo naquela época. Depois esse modelo cansou também, né? Depois esse modelo do Thiago Leifert se perdeu. Acho que no começo foi muito disruptivo, muito legal. Depois cansou e eu acho que hoje... Eu não sei se existiria a Cazé TV se não fosse o Thiago Leifert, não sei se existiria Desimpedidos. Realmente. Né? Talvez existisse, porque antes de Thiago Leifert existia Rock Go, existia Pânico, existia... Mas eu acredito que ele tem a participação dele debate-bola do Milton Neves, mas a parte dele acho que foi importante dentro de um contexto de Globo, dentro de um contexto de Globo Esporte. Com certeza. E mudou todo o cenário, né? Porque você viu que até a Globo se mexeu e criou a GETV, não foi? No YouTube? É, isso. Então... Mas eu não acho que o Cazé TV é da mesma forma que era o Globo Esporte do Leifert. Assim, é uma evolução diferente, assim, sabe? E as coisas têm que evoluir, as coisas mudam mesmo. Realmente, é o que deu certo. Mas legal, sabe, de toda essa história aí. Eu queria muito saber agora, por exemplo, você tinha vamos dizer assim, uma carreira muito legal. Você talvez não era o maior repórter, mas você estava no meio ali. Sim. Como foi você sair desse meio, que é muito importante, todo mundo sonha em trabalhar na TV, você saiu e você começou a empreender para sua, vamos dizer assim, para você mesmo, para sua carreira evoluir. Como que foi essa transformação para você? Então, lá por 2015, aconteceu uma transformação que para mim foi bem importante, né? 2014, 2015. Não, 2015 e 2016, mais ou menos ali, que é a transformação digital, né? As telas começaram a ficar maior e as pessoas começaram a prestar mais atenção no celular do que na TV. E eu vi isso claramente, assim, quando eu ia fazer uma reportagem em 2011, ou 12, eu ia no treino do Corinthians, no dia seguinte eu estava na padaria e o cara falava, te vi no Corinthians. Em 2016, eu fiz uma reportagem que fechou o Esporte Espetacular, os pontos altos da minha carreira, domingo, né, de manhã, e no dia seguinte nem minha mãe ligou para mim, sabe? O que aconteceu entre 2012 e 2016? Aconteceu Instagram, né? Facebook, Twitter, vídeos no celular, YouTube. E isso ligou um alerta na minha cabeça. Aí em 2017 eu comecei a estudar marketing digital, né? Fui fazer uma pós. Tive que brigar com o meu chefe para conseguir, porque isso me tirava da escala do fim de semana. Eu não podia viajar, né? Então... eu acabei perdendo um pouco de espaço ali, porque eu optei por estudar e comecei a pensar nos projetos de aplicativo, projetos ligados a coisa mais digital, que eu sempre gostei mais disso, né? De social media, etc. E aí aconteceu uma coisa que não é boa, mas que foi muito boa para mim, porque não é comum vocês verem entrevistados falarem assim, não é aquela coisa que as pessoas postam e falam com muito orgulho, mas em 2017, em outubro, eu fui demitido da Globo. Né? Eu saí num desses cortes que sai no... Mas você não deu nenhuma falha, foi mais corte mesmo. Foi demitido mais umas 50 pessoas. Entendi. Mas na hora que eu fui demitido, eu não fiquei assim triste ou desesperado. Assim. Eu liguei para meu pai, ficou preocupado, minha mãe... esposa chorou, né, tal, quando você conta para as pessoas, todo mundo ficou, mas você tá bem? E eu tava, tranquilo. Eu tava tranquilo, mas eu não entendia o que eu tinha sentido.
E o que eu senti naquela época foi alívio. Porque talvez eu estivesse na Globo até hoje se não tivesse sido mandado embora. Quando você tá num lugar que todo mundo em volta te olha, que legal, trabalhar na Globo. Uma zona de conforto, né? É mais do que uma zona de conforto, é uma sensação de missão cumprida mesmo. Pô, você tá na Globo, cara. Pô, você tá reclamando aí tal. Eu ia no encontro de faculdade, todo mundo, todo mundo se fudeu, o cara se deu bem. Tá lá. E, cara, honestamente, eu trabalhava na Globo, mas meu salário era pouco acima do piso, assim, não era nada fenomenal, assim, Entendi. sabe? Não tava com a vida resolvida, não tinha fim de semana, não tinha feriado, tava totalmente esgotado, assim, né? Não tinha um padrão de vida absurdamente alto, pelo contrário, mas você tava no lugar que tinha o crachá e tinha o olhar dos outros. E às vezes você fica num trabalho por causa do olhar dos outros. Realmente. Mas internamente você não tá feliz. Você fica pelo status. Pelo status, realmente. E então eu sou muito grato, porque graças a essa demissão, no dia seguinte eu comecei a empreender. Enquanto eu estava estudando naquela pós-graduação, eu tive a ideia de uma agência de marketing digital que fazia social media, que criava conteúdo para pessoas que não tinham feito a transformação digital. E eu criei essa agência porque eu tinha em casa, né? Eu não morava mais com meu pai já há muitos anos, mas ele já era um escritor conhecido, um palestrante famoso, mas ele não tinha rede social. E eu ficava, né? Falando, você tem que fazer, Cria uma você tem rede que social. fazer, você tem que criar. Pô, todo mundo aí... Tinha gente que pegava trecho de palestra dele e monetizava no YouTube, perfis falsos dele, assim. E eu pensei, caramba, meu pai precisa que alguém faça isso por ele. Se ele precisa, outras pessoas também precisam. Na época não era tão comum o trabalho de social media para pessoas, em 2017. Para empresas era mais comum, mas para pessoas que se transformam em empresas, não. Sim. Isso é muito... Falar isso hoje em 2025 é ridículo, porque tem milhares, né? Sim. Mas naquela época não era tão comum. Então, no dia seguinte que eu saí da Globo, eu já criei a agência Sofia, que era um grande plano B, que se dependesse, talvez, meu trabalho na Globo, nunca ia virar plano A, nunca ia sair, né? E aí virou plano A. E aí eu fui falar com meu pai, tem esse projeto aqui e tal. Ele falou, eu não quero saber disso daí. Eu tinha acabado de ser demitido. Ele falou, se você quiser fazer, você faz. Claro, quando o filho que acabou de ser demitido te faz um pedido, seu coração fica mais mole. Aí ele cedeu e falou, pode fazer esse negócio, só que eu não quero ter mais um pingo de trabalho sobre isso. E aí eu fui estudar, né, estratégia digital, como que a gente cria, perfil, etc., conteúdo. E nisso surgiu a agência Sofia, que acabou ficando focada em pessoas, professores, palestrantes, que tem essa faixa etária aí mais elevada, né, pessoas de 50, 60 anos, que tem um bom conteúdo offline, mas que não fizeram a transformação digital da maneira certa. Então era uma agência full service, que pegava o seu conteúdo, adaptava para Instagram, YouTube, LinkedIn, na época não existia TikTok, mas depois TikTok, e botava isso dentro das redes e garantia a sua presença digital com credibilidade. Né? O case do meu pai, o perfil do meu pai deu absurdamente certo, né? Depois veio a pandemia, a gente entrou na área de educação, mas eu pude trabalhar com vários outros, com Leandro Carnal, Clóvis de Barros, Monja Cohen, Marcelo Taz, Alcir Carrasco, o pessoal da Palavra Cantada, fiz os lançamentos da Casa do Saber. Aí nos últimos 7 anos a gente teve uma trajetória muito mais ligada, não só à social media, mas à educação e sempre no mundo digital. Então eu sou muito grato à demissão da Globo. E muito grato à Globo, sabe? Porque talvez, se eu não tivesse um chefe cortado meu nome lá, eu tava lá até hoje. Das pedras que se jogaram no caminho, você foi lá e construiu um castelo. Realmente. Bonito, né? Exatamente. Foi realmente o que aconteceu. Mas bacana, de verdade mesmo. Como que funciona a sua empresa de Sofia? Você ainda está com ela? A Sofia hoje ela atende basicamente a minha rede e a rede do meu pai, né, como gestão de social media, mas o nosso foco desde 2019 ele foi muito mais para a educação. Então a gente começou a desenvolver cursos online para várias pessoas, inclusive a estratégia de colocar alunos nesses cursos, não só a parte do conteúdo, mas principalmente como que a gente transforma isso num negócio. E
em 2024, a gente lançou uma plataforma que chama Saber Ampliado, que reúne vários desses cursos que a gente trabalhou e outros. Então é uma comunidade mesmo de aprendizado e esse é o nosso foco hoje. A Sofia se transformou em Saber Ampliado nesse sentido, né? Que a gente tem vários professores lá e o nosso foco no Saber Ampliado é os seus pais. Pessoas de 55, 60 a mais que não podem parar de aprender. Realmente. Que tem que ter uma educação digital, ou seja, letramento digital mesmo. Tem que aprender a mexer no GovBR, tem que aprender a mexer no Uber, no Instagram, no TikTok, em todas essas coisas. E tem que aprender a pensar com a própria cabeça, principalmente. Realmente. Nisso que vem a filosofia, que a gente encaixa com as questões de propósito, autonomia, soft skills. Então, o meu foco hoje é os pais da galera que está assistindo aí, né? Legal. Que é a capacidade. Às vezes você está com seu pai lá, às vezes já é aposentado, ou então está num fim de carreira meio desmotivado. Cara, vem para o Saber Ampliado que a gente tem várias questões ali que podem te ajudar e você não vai precisar ficar perguntando pro seu filho como é que mexe nesse negócio aqui. Legal. Só pegando um gancho aí, eu queria que você falasse mais sobre, porque, por exemplo, minha mãe, ela é uma pessoa extremamente inteligente. Ela sabe de muita coisa, ela lembra de muita coisa, umas ruas. Então, assim, eu creio que minha mãe é muito inteligente, mas para rede social, muitas vezes ela tem uma certa dificuldade. Esses dias, para compartilhar um vídeo meu no Instagram, ela, como que faz isso daqui? Eu falei, mãe, tem um aviãozinho aí. Onde é o aviãozinho? Às vezes não consegue encontrar, sabe? Então, assim, é muito legal você falar um pouco mais sobre o Saber Ampliado. Você poderia explicar um pouco mais como que funciona, como que a gente consegue encontrar, como que a gente pode mostrar para nossos pais? É uma comunidade que tem um site, né, um infoproduto mesmo, mas e lá você consegue acessar por uma mensalidade que ela é, nem sei quanto é que está hoje, mas ela não é muito alta. E lá você tem cursos do professor Cortella, professor Carlos, cursos de filosofia, e a gente está trazendo cada vez mais cursos de letramento digital. Então, como não cair em fake news, por exemplo, né? Como mexer no Instagram, como mexer no TikTok, como mexer no gov.br, como criar um senso de pertencimento também dentro dessa comunidade. E aí a gente tem aulas tanto ao vivo quanto gravadas. Ao vivo dela entrar numa sala do Zoom ali, dentro, que o link vai ser enviado dentro do grupo de WhatsApp da comunidade. E aí ela vai aprender, vai poder interagir com o professor, vai perguntar como que eu compartilho o vídeo do meu filho aqui, né? Sobre inteligência artificial, cara. A gente tem um professor que dá letramento digital em GPT, em Gemini, assim, e do mais básico do básico mesmo, assim. Porque pra gente falar, pra vocês, cara, que são nativos digitais, assim, parece muito simples, só que não é simples. Cara, imagina, não é simples. Realmente. Eu também, eu não lembro, eu não tive a chance de trabalhar em um mundo que não existia e-mail. Desde quando eu entrei na MTV, a comunicação era por e-mail. Só que essa galera muitas vezes lembra. Imagina o tanto de transformações que eles tiveram que se adaptar. Por exemplo, uma pessoa hoje, um aposentado, ou não, ó, pessoa de 50 anos, vocês... entrar no gov.br, que é uma coisa que tem vários serviços para o cidadão brasileiro lá, desde segunda via de RG, marcação, carteira de vacinação, título de eleitor, documento, carteira de motorista, né, carta de motorista, habilitação, multa, cara, tudo você faz pelo GovBR. Cara, às vezes é difícil. Aquele negócio do rosto, mais perto, nossa, mais longe, mais perto, mais longe. Minha mãe tem dificuldade com isso daí. Muitas vezes eu pego e falo assim, mãe, fica parada e eu coloco no seu rosto assim. Exatamente. Né? A gente tem isso daí lá em casa. E isso é urgente que a gente possa mudar. Que a gente porque essas pessoas... E aí é uma área que eu acabei me dedicando mais nos últimos 2, 3 anos, né? No mundo da inteligência artificial, cara, quem tem mais experiência é quem mais vale. Quem tem mais repertório mental de vida, não de experiência digital. Não, ele sabe mexer nas coisas assim. Não. Se um idoso, alguém com mais de 50 anos, fica fera em interagir com uma IA, ele consegue extrair muito mais dessa IA do que nós, do que pessoas que têm menos experiência de vida, assim. Então, sua mãe, que tem uma memória boa, assim, a única coisa que ela precisa vencer
é justamente essa barreira do medo e da forma de usar. Mas ela usando, ela vai muito longe. Ela vai muito longe. Tinha até um ponto do Pix também, né? Do Pix, pô. Minha mãe, por exemplo, como que eu faço um Pix? Tá, mãe, aqui, ó. Tá, mas e agora a chave? Assim, agora minha mãe sai fazendo Pix pra todo mundo. Ó, acabei de fazer um Pix aqui, ó. Então, assim, é uma conquista pra elas também. E isso super empodera a pessoa, sabe? Porque pedir um Uber, né? Pedir um Uber, pô, minha mãe não sabe pedir Uber até hoje. E eles ficam com vergonha de perguntar pra gente. E a gente fica com raiva de ensinar. Verdade. Porque a gente pensa, mas é tão simples, por que você não faz? Mas tem um outro ponto também, a pesquisa. Porque eu falo, mãe, ela não sabe abrir uma conta no YouTube. Vamos dizer assim, mãe, pesquisa. Como que eu mexo no Instagram? Exatamente. Mãe, pesquisa, seja curiosa. É que é muito fácil pra gente, que a gente nasceu nessa geração, que as novidades veio vindo com facilidade pra gente. Realmente. Igual o Facebook, o Instagram, por exemplo, o YouTube, acho que é um pouco mais antigo. Não, e a gente já tem por instinto, né? Você nem pensa, você já bate um Google, você não pergunta pra ninguém. E eles são do mundo da pergunta. Às vezes, assim... botar no Google, ela vai saber, mas se eu clicar aqui, será que é de verdade ou não? O conhecimento dessa geração aí da sua mãe, ela vem de alguém que ela confia. E ela não sabe se o primeiro ou segundo resultado do Google é confiável, e também, cara, tem um certo... que a gente vai encarar como preguiça, mas não é preguiça. É simplesmente o jeito que a cabeça dela funciona. Realmente, você falou, existe um certo bloqueio, vamos dizer assim, né? E você acredita que as pessoas devem, vamos dizer assim, ter um pensamento crítico sobre as coisas? Tá, como que eu mexo no Instagram? Como que eu posso compartilhar isso daqui? Você acredita nisso? Acho que essa é a parte mais importante do papo. Acho que é o que eu mais acredito. Se você for lá na minha bio, esse ano eu mudei para ativista do pensamento crítico, né? E por que ativista? Porque eu entendo... que o ativismo, ele é... O que é um ativista ambiental? É alguém que está ativamente trabalhando pela mudança, né? Por um futuro melhor. Eu sou um ativista do pensamento crítico porque eu quero trabalhar em despertar as pessoas para uma consciência sobre o que elas estão consumindo no mundo digital. Então, eu acho que a gente tem que criar uma geração com muito pensamento crítico que seja capaz de duvidar de tudo. Porque não há nada mais que prove dentro das redes sociais que a gente existe, por exemplo. Está todo mundo aqui vendo esse papo em pixel, né? A gente poderia ser avatares de inteligência artificial tendo essa mesma conversa com essa mesma naturalidade. Já existe a tecnologia para isso. E a gente ir levando as pessoas para caminhos que não necessariamente são os melhores para elas. Então... quando a gente cria pensamento crítico nas pessoas, é a capacidade de dizer, será? Né? Duvidar, será que isso é verdade? Será que essas pessoas estão sendo honestas? Será que isso existe? Isso é muito importante, não só para os idosos, mas para todas as gerações. Porque a gente vive em bolha, né, Gabriel? A gente vive em... meu amigo está aqui, inclusive, o Leandro, ele fala que a gente vive em um looping, vamos dizer assim. Acorda no mesmo horário, toma café no mesmo horário, almoça no mesmo horário, trabalha, chega em casa, ou muitas vezes as pessoas vão para a faculdade, depois chega em casa, conversa às vezes pouco com os pais ali e dorme. E realmente, somente isso, é esse o looping que a gente está vivendo? Será que a gente não tem que ter um pensamento crítico para falar, não, é isso que eu quero para minha vida um tempo inteiro? Eu não sei se é um looping ou é viver no automático, né? Eu acho que a gente vive cuidando das coisas urgentes. O que é urgente? É a nossa sobrevivência, é o dia a dia, é o trabalho, a nossa relação... Pega aqui. Que honra. Imagina. Tô pegando um pouco de água do homem aqui. Eu fiquei inteligente igual ele. Viver do urgente é justamente você não conseguir planejar o médio e longo prazo. É você viver só matando cachorro a grito, matando um leão por dia, assim. Acordando toda a mesma hora, a mesma coisa, sem parar para refletir o que você quer além disso. Sim. Né? Sim. E eu acho que a internet vende muito uma mensagem de que o além disso é uma conquista financeira. E não é. Cara, eu não acho que o Elon Musk é muito mais feliz do que vocês. Assim. Eu não acho que o Jeff Bezos está muito mais resolvido em termos de felicidade do que qualquer outra pessoa na esquina ali. Porque não é sobre o teu carro, não é sobre o teu avião, é sobre você ter... Tem uma entrevista que eu gosto muito do Ricardo Darín, que é o principal ator do cinema argentino, né? Faz uma série também que está no Netflix, chama Eternauta, muito boa agora.
E ele fez vários filmes, né? Filme ganhador do Oscar, inclusive. E o Darín tem uma entrevista lá na TV Argentina antiga em que ele está explicando pro entrevistador por que ele não aceitou ir para um filme em Hollywood em que ele seria um narcotraficante. E aí o entrevistador fala assim, mas, pô, eu soube que eles te ofereceram muito dinheiro. Daí ele fala, sim, mas para mim não era interessante. Daí o cara fala, pô, mas você não queria essa quantidade de dinheiro? Daí ele fala, pra quê? Eu posso tomar 2 banhos quentes por dia. Pra quê? Daí ele fala, você não quer ter um helicóptero, um avião, tal? Daí ele fala, cara, eu tenho um carro que é muito caro e esse carro me dá calor, né? Eu saio na rua e as pessoas me beijam. Tipo, pra quê? Existe um tanto de riqueza, ou seja, vocês são jovens, vocês ainda estão na correria, sim, mas existe um nível de satisfação em você poder comer, dormir confortavelmente, jantar, fazer uma boa viagem, cuidar da sua família assim razoavelmente, sim, que sim. O extra é só para mostrar para os outros, é só status, como só disse status. O nosso amigo assim. E aí ele fala, pra quê? Aí o entrevistador fica assim, tá, entendi. Sem jeito. Fica sem jeito, porque tudo que ele acreditava foi desmoronado naquele momento, sim, assim, sabe? Você não quer ser um ator de Hollywood, chegar assim, cara, se for num papel que faz sentido artisticamente pra mim, sim, mas não daquele jeito, não a qualquer custo. A gente tem uma geração hoje na rede social e a cultura da ostentação que é meio que fake it till you make it, sabe? Tente de todo jeito acertar a sua bolada, que é a sua vez. Trabalhe enquanto os outros dormem. Tome um banho gelado de manhã e faça, né, a sua oração. E depois, se você não virou um milionário ainda, é porque você não se esforçou o suficiente. Temos isso. Cara, ninguém precisa ser milionário. Essa é a verdade, assim. Ser milionário não vai trazer felicidade pra ninguém. Se você tem uma vida difícil, se tá difícil comer, você tem doença na sua família, isso é outra coisa, tá? Sim. Tipo, isso é outra coisa. A gente vive um país em que a diferença social é absurda. Então, assim, tem muita gente que passa muita dificuldade muito séria. Se você não tem saúde, se não tem alimentação, não tem educação, não tem tempo de descanso, tempo de ócio, é um problema que a gente tem que corrigir. Mas uma vez corrigido isso, não é o helicóptero, não é o carro caro que faz a diferença. Felicidade não é sobre isso. Propósito, né? Propósito é uma forma de encarar. O que te dá propósito? Isso é muito individual. Mas uma vez em que você tem as questões básicas de sucesso resolvidas, assim, por que as pessoas tem tanta vontade de ir além? Tipo, quantos bilhões mais o Elon Musk precisa? Tipo, pra quê? Pra quê? Sabe? Tipo, entendi. Quantas viagens... Quer chegar em Marte? Tipo, enquanto... Eu tava tendo uma reflexão no meu podcast outro dia, pensando assim, cara, não é possível que um cara que gasta bilhões num foguete passe numa rua, veja alguém com fome e não se solidarize. Realmente. Esses caras... E a minha suposição a respeito disso é que esses caras estão tão longe do que é uma realidade assim. Ele não vê pobre. E ele já não vê pobre nunca, sabe? Ele não para passar... Aqui no Brasil a gente vê o tempo todo, né? Tá no farol, tem alguém pedindo dinheiro. O Bezos não vem no farol, o Musk ele anda de helicóptero. Tipo, quanto mais... Sabe a diferença entre você ver uma vaca sendo morta no pasto e depois ir num churrasco e você pegar um pratinho do bife na geladeira do supermercado e fazer um churrasco? É diferente, não é? Com certeza. Depois de ver a vaca morta, com um tiro na cabeça, é mais difícil você comer um churrasco, certo? Sim. Agora, pegar uma carne na geladeira, descongelar e fazer... É um pouco mais fácil. Ou seja, é a distância
da realidade que torna essas pessoas insensíveis. Entendi. Que torna essas pessoas apáticas e totalmente alienadas do que é o mundo, assim. Porque não faz sentido. Não faz sentido a gente ter alguém tão rico se a gente tem pessoas tão pobres. Uma grande maioria tão pobre. Realmente. Ô Pedro, gostaria de conhecer um pouco o seu no bastidores. O que você gosta de fazer? O que você gosta de assistir? Eu gosto de música. Eu me inspiro muito na arte, cara. Eu toco guitarra e... Na verdade, eu toco todos os instrumentos. Nossa, que legal. Mal. Eu toco tudo mal, mas eu consigo tirar som de tudo, cara. Você me dá uma flauta, um sax, um piano, um oboé, eu tiro um som. Uma outra musiquinha sai, só que mal. O meu instrumento principal é o violão, a guitarra, assim, mas eu adoro música, cara. É o que me dá mais prazer, assim, de hobby. Quando eu tô em casa, eu pego o violão e fico e ouvir música. Eu sou bem nerd de música, assim. Eu gosto de conhecer, de entender a história da música, de citar a canção. E o gênero preferido, qual que seria? Cara, eu sou do rock, sempre fui. Mas conforme você vai amadurecendo, você escuta de tudo. E não é... Eu tenho um gosto pessoal, assim, de músicas que são... de músicas que têm camadas, que têm história, que tem uma poesia bonita, assim. Sim. Então, eu gosto... Por uma coisa geracional, tenho uma preferência de música mais antiga, dos anos 90, dos anos 2000 e pouco, que é... Mas isso é todo mundo, tá? Todo mundo vai gostar mais da música que era relevante na época que você era jovem, assim, de certa forma. Ou que você ouvia mais quando você é jovem. Porque eu, quando era jovem, eu ouvia a música dos anos 70, 60, que eu não era nem nascido. Então... Mas, por exemplo, hoje em dia eu escuto... Se eu vejo uma música... É porque é muito difícil pra mim, hoje, conhecer música nova. Porque não existe mais o mainstream. Todo mundo conhece só o que tá chegando pra você. Então... Eu não sei qual que é o nome. Não chega pra mim a música, sei lá, do Oruan. Não chega, cara. Eu não frequento esses lugares. Não toca na rádio que eu escuto. Não tem um programa de... ninguém assiste mais TV. Né? Exatamente. Então a gente fica no meu looping, aí sim, do Spotify, do YouTube, do meu algoritmo que fica sempre me alimentando coisas que são interessantes pra mim. Mas eu... Nos últimos anos, o que eu gosto de música? Eu sempre gostei de descobrir bandas independentes, assim, indie. Então eu sou do indie rock, sabe? Eu gosto de uma banda mais recente, sei lá, tem uns 5, 6 anos, chama Parcels, que ela é australiana e mora em Berlim e toca uma musiquinha que é meio anos 70, assim, enfim. Eu sou muito chato pra música, cara. Eu tenho muito pra mim do momento. Por exemplo, na academia eu gosto de uma música mais agitada. Isso. Às vezes eu tô ali em casa, muitas vezes lavando uma louça, eu coloco uma música mais tranquila ali pra gente vai cantando e tal. Então, temos isso, né? Então, não sei se vocês concordam comigo. Sim. Eu, quando era adolescente, era muito preconceituoso. Eu era dos roqueiros que odiavam os pagodeiros e que matavam os sertanejos. E daí eu entrei na faculdade e fui pra Porto Seguro e entendia que aquilo não fazia o menor sentido. Né? Você tá brigando por uma causa que não precisa. Você tá brigando por uma causa que, cara, você tá brigando contra a sua própria diversão. Então, daí o universo faz assim, né? Realmente. Como assim, cara? Existe todas essas linhas de tons de cinza, né, das músicas que é possível você ir em boas baladas, se divertir muito. E aí, por exemplo, na academia, tinha época que eu sou de uma geração que no início dos anos 2000 a gente tinha cultura rave aqui em São Paulo, né, do eletrônico mesmo. Então, desde do Deep House, até o Psytrance, né? Coisa tipo Infected Mushroom, coisa que vocês nem vão saber o que é. O pessoal tá lá. Vocês não conhecem, mas banda israelense. Diferente. Os eletrônicos pesadão, assim, né? Que a gente leva, que hoje em dia só tem a Loki, essas porra aí. Mas Pedro, tem uma brincadeira legal que a gente faz aqui. A gente fez nos últimos 2 episódios. Só pra finalizar. Não, fica tranquilo. A gente quer criar o quê? Sentir 4 pessoas que você queira se conectar pra uma roda de conversa que você acha interessante, assim.
4 pessoas? Isso, 4 pessoas. Pode ser qualquer pessoa do mundo. Qualquer pessoa do mundo? Isso, famoso. Eu acredito que temos um ponto importante. Para trabalhar, vamos dizer assim, para ser bem estratégico. Vamos dizer assim. Formada, né? Exatamente. Você vai montar a equipe da Sofia que você pode escolher qualquer pessoa do mundo. Você poderia escolher 4 pessoas. Quais seriam? Ah, não, muito difícil para trabalhar. Foda-se o trabalho. Não, porque a pessoa, uma coisa é a gente para trabalhar, outra coisa é a gente interessante. Resenhar, né? Realmente. Cara, eu gosto. As pessoas mais interessantes para mim do Brasil são Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Fernanda Montenegro. Pronto. É isso. Tipo, todas com mais de 80 anos. Quanto mais experiência, mais interessante a gente fica, cara. Quanto mais tempo de vida. Então, assim, tem que ser essas cabeças, essas pessoas que criam arte, que são fundamentais para a nossa sociedade. Porque, por exemplo, para trabalhar, eu já tive a chance de trabalhar com pessoas interessantíssimas, não só o meu pai, mas também o Leandro Carnal, Clóvis de Barros, Monja Cohen, o Luiz Felipe Pondé, Christian Dunker, Vera Iaconelli. Tem todo esse meio acadêmico super interessante do Brasil que tem que ser explorado. Realmente, sabe? Tipo, são pessoas que são muito interessantes e que precisam e que quem não conhece deve conhecer, assim. São pessoas que são capazes de criar conteúdo e liderar de uma maneira que não é impositiva, né? O grande problema dos gurus da internet é que eles colocam um caminho, que é o deles, né? Faça como eu faço, né? Eu tô te dando aqui um manual para você ficar rico. Tô te dando o meu jeito aqui, tô te dando todo o código, né? As artimanhas, a receita. E falta um pouco da parte deles de dizer que uma receita é só uma receita, né? Vale para bolo, mas não vale para vida. Eu não quero ser uma pessoa que diga assim, cara, o seu guru preferido, o seu pastor não funciona. Pelo contrário, eu acho que funciona para muita gente. Mas não pense que funciona como única opção. E às vezes eles se colocam como única opção. Porque apostam numa polarização, apostam num mundo em que é o jeito dele e todo mundo é inimigo. Apostam nessa questão de direita e esquerda, que é uma grande bobagem. Ah, não, se você é de direita, você odeia o cara de esquerda. Ah, se você é de esquerda, você odeia o cara de direita. No fundo, todo mundo quer a mesma coisa. A gente quer uma sociedade mais justa, com mais educação, com mais emprego, com mais negócios, com mais possibilidade das pessoas saírem da condição que elas estão e irem para outras. Então, assim, quem é jovem aqui, cara, não cai nessa. Não cai nessa de achar que quem é de esquerda quer que todo mundo seja pobre. Não cai nessa de achar que quem é de direita é contra gays, ou que porque você é conservador você não pode querer um mundo mais justo, ou porque você é liberal que você não pode ter lucro, né? Ou porque você é socialista você não pode ter iPhone. Isso é bobagem, isso é burrice, isso é colocar todo mundo para brigar, enquanto eles, o sistema, que todo mundo gosta de falar, tá lá em cima, deixando o povo brigar aí embaixo. É isso. Isso é controle. Concordo com você. Mas o que você falou é muito importante. Porém, você acredita que as pessoas devem ter uma rotina? Ou, vamos dizer assim, a pessoa acordar em um horário certo, treinar, porque você tem que ter uma certa disciplina. Porque eu acredito que a disciplina é você fazer, muitas vezes você não consegue fazer, é fato, mas você tentar manter, por exemplo, uma academia. Você não consegue, em um dia, você treina, no outro dia você já consegue ver o resultado. Né? Você tem que ter uma constância, você tem que frequentar bastante tempo aquilo ali, até você conquistar, vamos dizer assim, o que você queria. Não, hoje eu estou satisfeito com o meu corpo, mas eu vou continuar treinando para manter. Mas, por exemplo, eu vou comer um doce diferente, eu vou tomar alguma coisa diferente, porque eu quero curtir a vida também. Você acredita nisso, que as pessoas devem ter uma rotina? Disciplina é liberdade. Né? Disciplina é liberdade e compaixão é fortaleza. O que isso quer dizer, essa frase do Renato Russo? Né? Que a rotina deve te libertar, não te aprisionar. Então, assim, se você tem o objetivo de treinar, crescer e é focado em ter sucesso, isso vai te dar liberdade no final das contas. Então, rotina é importante sim, mas ela é uma das formas de criar o que é importante para você. Ela não deve ser uma prisão. Às vezes a rotina é colocada como uma prisão. Quando ele fala compaixão é fortaleza, o que quer dizer? Quer dizer empatia, a possibilidade de você entender que o jeito do outro ser
ou tocar a vida, é possível também. E isso também te fortalece. Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. Ô Pedro, poderia contar brevemente, que a gente acompanha muito o seu pai. Poderia contar alguma história dos bastidores dele? Cara, qual que vocês querem? Mas que ninguém conhece. O meu pai é alguém que hoje ele tem muita... ele tem muito assédio, né? Então é muito difícil a gente ir em lugares públicos com ele. Eu acho um inferno. Eu acho um inferno ir com ele em qualquer lugar público, assim, tipo restaurante, aeroporto. Sim. Porque as pessoas param e sempre pedem para tirar foto, né? E teve uma vez recente agora que nem é engraçado, porque eu tava numa churrascaria, né, em Joinville, que a gente chegou depois... eu cheguei num voo depois que o dele, e aí fui encontrar com ele e com a equipe que a gente ia dar palestra lá juntos. No restaurante, eles já tinham acabado de comer, e meu pai ficou comigo para eu pegar meu prato e a gente trocar uma ideia e comer. Quando eu peguei meu prato, sentei à mesa, veio o maître, falando, aqueles 2 senhores ali do canto gostariam que o senhor fosse lá conversar com eles, dar um alô, poder. Meu pai falou, beleza, se eles quiserem falar comigo, eles que venham até aqui, né? Sim. E aí eu tava comendo, meu pai tomando café lá, comendo. A gente achou que eles iam vir depois, né? Sim. Aí, cara, no meio os caras levantaram, já tava meio mamado, 2 empresários lá de Joinville, sei lá o quê. Chegaram à mesa. Ô, professor, muito bem, hein? Aqui, pô, eu sou o fulano de tal, sou dono da fábrica tal, esse aqui é não sei o que lá, agora você vai ver, não sei o que. Começaram a contar uma história, eu falei, meu pai, assim... Sentaram na mesa, pediram mais uma coisa, eu fiquei assim... Não é possível. Não, agora você vai ver, Cortella. Você vai ver aqui. E as pessoas começaram a falar assim. Isso nunca tinha acontecido, tá? Mas foi recente, então eu lembro. Eu falei, cara, não é possível, não dá mais. Eu ia sentar pra ter uma conversa com meu pai ali. E os caras vieram, não só. Sentaram na mesa e continuaram a falar. Ele já tinha terminado, né? Eu já tava terminando também. Eu fiquei olhando, tipo, meio com. O que esses caras estão fazendo aqui? Daí eles falaram, daí eu falei. Então tá bom, né? Então tá bom, pô. E meu pai tem um jeito, meu pai cara, ele é muito... O que ele é no vídeo, o que ele é na palestra, ele é no dia a dia, assim. Ele nunca vai recusar uma foto, ele nunca vai recusar um aperto de mão, um papo, assim. Ele não consegue ser não educado com uma pessoa que gosta do trabalho dele. Isso é uma coisa que eu admiro demais, assim. Né? Eu acho que eu sou bem pior do que ele nesse sentido, não porque eu também não tenho o assédio que ele tem, ou seja, com pouco assédio que eventualmente eu tenho, às vezes eu tô tipo, caramba, não, beleza. Agora ele não, ele, cara, tem uma paciência absurda, e quando ele tem essa paciência, eu acho engraçado que ele tem uma técnica que eu acho muito boa, que aí é uma coisa que eu nunca contei, que ele deixa o cara falar e ele não responde nada, tipo, o cara fala, porque isso, porque aquilo, mas já pensou? Já pensou? Tipo, quando ele manda um já pensou, eu sei que ele nem tá ouvindo mais, assim. Não, porque isso é Cortella, porque você viu o Lula e o Bolsonaro. Já pensou? Cortella, porque você viu que agora você vai fazer não sei o que lá. Já pensou? É isso. Caramba, que bacana. Olha, eu tenho uma frase, eu não tenho certeza se é dele, mas é a frase que eu aplico muito na minha vida. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhor para fazer melhor ainda. Essa frase ficou na minha cabeça já tem muito tempo. Você acredita que essa frase pode ser aplicada para a vida das pessoas também? Essa frase é maravilhosa, cara. É dele, sim. As pessoas tatuam, né? Já foram em palestras com tatuagem dessa frase, ou então dizendo que essa frase... Às vezes me mandam mensagem dizendo que essa frase mudou a vida delas. Eu tenho certeza, na verdade. Isso é que eu faço isso. Né? Isso é uma coisa que deixa a gente com a consciência tranquila, deixa a gente cheio de propósito. Se você está fazendo o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda, é o que vai te dar paz. Sabe? E fazer o teu melhor não tem a ver com fazer melhor que o outro. Exatamente. Ao invés do outro, no lugar do outro, para ganhar do outro. Não, fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. É linda essa frase. Eu concordo. E não é o melhor do mundo. Se for, tudo bem. Mas é o seu melhor. O seu melhor. E essa frase impacta muito para mim. Tipo,
eu sou muito fã do Cortella, mas agora conhecendo você, conversando com você, eu senti uma humildade absurda, tá bom? Foi muito um prazer e eu tenho certeza que você adquiriu muito dele, mas a sua história é muito brilhante, tá bom? Gostei muito, foi de fato um prazer. Prazer todo meu, cara. Que bom. E desejo sucesso pro Tribocast aqui, que vocês possam trazer bons convidados. Vou indicar vários amigos aqui para vocês receberem. Mesmo. E é isso, cara. Muito bom. Adorei. Pedro, só para a gente finalizar, gostaria muito que você deixasse uma mensagem, uma pessoa que se inspire em você. Pode ser uma mensagem de motivação. Eu acho que a gente tem que não só fazer o nosso melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições de fazer melhor ainda, mas a gente tem que fazer do nosso jeito, né? A gente tem que buscar o que em você que torna você diferente, de você único. Às vezes, na internet, no mundo digital, na vida, a gente quer muito parecer outra coisa. Mas o que vai dar a diferença, isso é verdade, isso é fato, não sou eu que estou falando, isso está provado. É o que você consegue potencializar de dentro de você que vai tornar você único. Então, quando eu digo pensamento crítico, não é criticar como todos criticam só por criticar. É entender onde está o seu crítico, o que faz sentido, o que o mundo está te dizendo e onde você tem o seu espaço para colocar de forma única. Então, eu não sei se é motivador, mas deve fazer as pessoas refletirem sobre o que... Qual que é a história delas? E o único não quer dizer que é genial, que é perfeito, que é maravilhoso, mas que é seu. Sim. Perfeito. Verdade. Maravilha? Maravilha. Pedro, só fala pro pessoal o seu IG do Instagram, do YouTube, seus canais. Pedro Cortella, eu tenho o podcast Inteligência Orgânica no YouTube, que é o meu projeto principal hoje, junto com o Saber Ampliado. Avise para os seus pais aí do saberampliado.com.br, é a nossa plataforma, a gente está em constante reformulação, mas já está muito legal, tem muito conteúdo lá dentro, aulas ao vivo, para quem quer entender mais esse mundo digital com pensamento crítico, não só com doutrinação. Valeu? É isso aí, Pedro. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado você, Lucas. Obrigado, valeu. Foi um prazer. Prazer Gabriel, todo meu. Muito obrigado aí meu irmão. por ter me Encerramos acompanhado mais um programa muito bem. mais uma missão aí. Galera, para quem assistiu aí, muito obrigado para quem ficou até aqui. Nosso Instagram é Tribo do Sucesso com 2 O e Tribocast com 2 T no final, Gabriel. Meu Instagram é o Gabriel Augusto, tá bom? E o meu é Luke Erzi. Muito obrigado para quem ficou até o final e até a próxima. Valeu.